Olá a todos, espero que esteja tudo bem do vosso lado. Agradeço a todos pela presença e vamos dar continuidade só para ajudar aqueles que não conseguiram ter aulas online e talvez aqueles que também conseguiram ter, mas que em função de alguma falha na internet não conseguiram pegar todas as partes e técnicas e naturalmente vou adicionar mais algumas coisas para também prender aqui a atenção daqueles que também estavam na formação. Vamos então falar das funções adicionais ao nosso curso. Vamos percorrer, mas por hoje vamos falar apenas de funções adicionais. Eu vou abrir aqui funções adicionais, vou dar um clique em funções de texto e tenho aqui o primeiro, atividade-balancete. Não vamos usar naturalmente essas duas sheets, vamos usar apenas essa sheet, ou vamos chamar aqui de planilha. Vou abrir. Muito bom. Então, falando sobre funções de texto. Funções de texto, que é o nosso tema da aula de hoje. Funções de texto. Vou escrever aqui. Vou só ver se isso está mesmo a gravar. Ok, certo, está a gravar. Muito bom. Funções de texto. A primeira função de texto, assim, que eu acho um destaque no Excel é a função esquerda. A função esquerda. Vou escrever aqui esquerda. A função esquerda é uma função usada para extrair informações da esquerda para a direita. Da esquerda para a direita. E além da função esquerda, nós também temos a função direita. E como vocês devem imaginar, a função direita vai ser usada para extrair informações da direita para a esquerda, da direita para a esquerda, da direita para a esquerda. Vamos então, sem mais perca de tempo, usar aqui a função esquerda. Vamos imaginar, vou só dar um destaque aqui para facilitar a compreensão de todos. Vou pôr aqui uma cor diferente, essa aqui. Muito bem. Vamos imaginar que eu quero extrair deste texto o nome Ventura, apenas Ventura. Que função eu posso usar? Eu posso usar uma função esquerda, ou no inglês chamado left. Vou escrever aqui left. Vai ser mais a função esquerda, tab. Ela tem dois argumentos. O primeiro argumento é texto. Qual é o texto? O texto é esse. Então vou clicar aqui Ventura 67. Boa. Depois o Excel pede ponto e vírgula. Ponto e vírgula. E ele pede num caráter. O num caráter é um número de caracteres que tem o nome Ventura. Para ser mais simplista, é quantas letras ou quantos caracteres tem o nome Ventura. V, E, N, T, estou a contar a dedo. U, R, A. O nome Ventura tem 7 caracteres, ou seja, 7 letras. Então vou escrever 7 e vou fazer um Enter. Já está. Aí está, extraiu o nome Ventura deste texto. Se eu pusesse Ventura apenas 5, vamos lá ver, vou apagar o 7 e vou pôr 5. Vento. Vai haver vento, né? Vento. Por quê? Porque só pedi para o Excel extrair os 5 primeiros caracteres contando da esquerda para a direita, da esquerda para a direita. Então essa é a função esquerda e para completar eu vou usar o 7, né? Que vai vir o nome todo completo, Ventura. Vou fazer um Enter e já está, Ventura. Então essa é a função esquerda. Vou fazer Ctrl X para cortar, venho aqui e faço Ctrl V para colar. Muito bem, esquerda. Além da função esquerda, como eu dizia, também existe a função direita, que em inglês é right. Right. Muito bem. Ao contrário da função esquerda, a função direita extrai de um texto da direita para a esquerda. Repito, extrai de um texto da direita para a esquerda. Imaginando que eu quero tirar neste texto, eu falo nesse texto por quê? Porque isso é uma informação que está apenas numa célula. Se eu quero tirar deste texto o número 67, que função devo usar? Função esquerda ou a função direita? Ainda bem, devo usar a função direita, porque a função direita vai olhar primeiro daqui da direita para a esquerda. Então eu vou usar mais direita, tab. Qual é o texto? O texto é a célula onde tem toda a informação. Eu vou dar um clique aqui e vai referenciar. Depois o que pede? Ponto e vírgula e o número caráter. Bem, eu quero extrair 67. Tendo em conta que a função vai contar da esquerda para a direita, se eu pôr o número 1,
ele vai tirar o primeiro número, 7, porque ele está a contar da direita, é mesmo a minha direita na mão, sim, a tua direita. Vai contar 7, 6 e para frente. Imagina que se eu escrever o número 1, o número de caracteres, vou dar um Enter, vai tirar só o 7. E se eu pôr o número 2? Vai tirar 67, boa. E se eu pôr o número 3? O número 3 vai tirar 67. Por quê? Porque vocês notam que também aqui tem um espaço. E o espaço, nas funções do Excel, ele também conta o espaço. E agora, se eu pôr o número 4 aqui, Ventura, vamos lá. Quem pode adivinhar isso? Certo? Vai tirar também a letra A. Vou pôr o número 4. Olha só. 67A. Se eu pôr o número 5, vai tirar... Vocês notaram o que está acontecendo? É que o Excel está a contar 7, 6, o espaço... RA. Então, a função direita conta da direita para a esquerda. Repito, da direita para a esquerda. Como eu quero tirar o número 67 do texto, eu devo usar simplesmente a função, ou o número caráter 2, que é 67. Muito, mas muito simples. Vamos dar aqui um exemplo com o nome Zenon. Por exemplo, para o Zenon. Zenon 1996. Boa. Imaginem que eu quero aqui tirar a palavra Zenon. Só o nome Zenon. Que função devo usar? Direita ou esquerda? É exatamente isso. Eu devo usar a função esquerda, porque o nome Zenon está posicionado na esquerda e me facilita mais usar a função esquerda. Então vou usar mais esquerda, tab. O texto vai ser onde está a célula, ponto e vírgula, e eu vou me perguntar quantos caracteres tem o nome Zenon, ou seja, quantas letras tem o nome Zenon. Z-E-N-O-N. Acho que tem 5. Vou tentar por 5. Vou fechar parênteses, Enter. E acertei. 5 caracteres. Muito bem. Agora imagina que eu quero aqui tirar um nome vou até deixar isso assim, com essa cor, só para me facilitar a compreensão, que eu quero aqui tirar o número 1996. 1996. Então eu vou usar a função direita, isso mesmo, direita, ou em inglês, right. Texto vai ser onde está toda a informação, ponto e vírgula, o número caráter. O número caráter vai ser quantos dígitos tem 1996, contando a partir da direita. Se eu pôr 1, ele vai tirar só o 6. Se eu pôr 2, vai tirar 96. Se eu pôr 3, vai tirar 996. Vou tentar pôr 3. Olha, tirou 996. Para ele continuar a contar, porque ele conta da direita para a esquerda, eu vou pôr o número 4. E já está. Muito bem. Então, fazer um resumo das funções de texto que estamos a aprender. Já vimos a função esquerda, vimos a função direita, e vamos aprender mais algumas funções de texto. Vou dar um clique aqui para dar um espaço e vou depois clicar aqui com o botão direito e vou clicar em inserir. Botão direito mais uma vez, inserir. Botão direito, inserir. Muito bem. Além da função esquerda e a função direita, o Excel também tem algumas outras funções de texto, que é a função maiúscula. Isso mesmo. Vou escrever aqui no nosso resumo para facilitar. Maiúscula. Vou pôr aqui desse lado e vou escrever maiúscula. Vocês notaram que eu coloquei mesmo com acento? Isso mesmo. Eu vou tentar aqui usar para Ventura Camilo. Mas maiúscula. Maiúscula. Olha, está aqui. Maiúsculas. Vou dar um clique e vou dar um tab. A função maiúsculas, que no inglês é upper, vou escrever já aqui daqui a pouco em inglês, ela converte um texto ou uma célula que tem informação não numérica, falo de texto, como maiúscula, letra maiúscula mesmo. Se eu dar um clique, olha, ela só pede um argumento à função. Então, se eu dar um clique, como eu dizia, não preciso fechar, é só dar um Enter, ele vai converter todo o nome Ventura em maiúscula, né? Então, vou escrever aqui a função é maiúscula. Certo? Função maiúscula. Vou tirar aqui o preenchimento para ficar diferente. Certo? Muito. Função maiúscula converte um texto em maiúsculo. Além da função maiúscula, como você já deve imaginar, também existe a função minúscula. Isso mesmo. Vou adicionar aqui, até no meu Excel chama-se minúsculas, e em inglês que é up. Certo. Como eu dizia, também existe a função minúscula.
minúscula. Como vocês já devem imaginar, que é em português ou em inglês lower, e também vocês já devem imaginar que essa função minúscula converte um texto que está em maiúscula em tudo minúsculo. Vamos imaginar o nome Ventura Camilo. Tem algumas letras com maiúscula. Ventura, V está maiúscula. Camilo, C está maiúscula. Se eu usar a função minúscula, vai pegar esse nome que está aqui na célula A7 e vai deixá-lo tudo em minúsculo. Vou tentar agora, mas minúsculas. Olha, até minúsculas. Vou dar um clique aqui e só tenho um argumento, que é o texto. Eu vou dar um clique aqui agora e vou fazer um Enter e vocês viram o que aconteceu. Se eu fizesse essa função e referenciasse Ventura Camilo, onde está tudo maiúscula, ela também ia pegar Ventura Camilo, que está tudo maiúscula, e deixar minúscula. Vamos tentar para não ser muito abstrato, mas minúsculas. Já está aí, vou dar um clique onde está Ventura Camilo e olha o que aconteceu. Só para ficar bem organizado, eu vou apagar para não estragar a nossa estética. Então, maiúscula aqui é upper. Muito simples isso mesmo. Muito bem. Então eu já tenho aqui a função esquerda, que tira uma informação da esquerda para a direita, e tenho a função direita, que tira uma informação da direita para a esquerda. Muito simples mesmo. Vou deixar aqui esquerda e vou deixar aqui também direita. Muito bem. Então, já estamos a ver e aprendemos agora 4 funções de texto. Vamos adicionar um pouquinho para nos dar um background um pouquinho mais elevado. Além da função maiúscula e minúscula, vou só abrir aqui e eu vou escrever aqui, por exemplo, a Leonor. Vou vir aqui e vou escrever Leonor. Está aqui, Leonor. Leonor. Mas agora eu vou escrever Leonor, tudo com minúscula. Leonor Calei. Nós soubemos que não podemos escrever o nome das pessoas com a primeira letra minúscula, e sim com a primeira letra maiúscula. O que eu posso fazer? Que função eu posso usar para me ajudar, por exemplo, a transformar um conjunto de nomes em primeira maiúscula? E a função, no meu computador, provavelmente é maiúscula. Maiúscula, certo? Em alguns computadores virá inicial maiúscula, certo? Vamos lá tentar e ver o que vai acontecer. Vou escrever prim maiúscula. Olha, no meu não veio prim maiúscula. Provavelmente é inicial maiúscula. Olha aqui, está aqui. Inicial maiúscula. Vou dar duplo clique e a função pede apenas um argumento, que é um texto. No caso, é a ADES, onde está o nome da Leonor. Vou dar um clique e um Enter. Muito simples mesmo. Então, vou adicionar aqui mais uma função de texto que nós aprendemos. E no inglês, essa função é proper. Exatamente. Muito bem. Depois vamos aplicar essas funções. Eu trouxe aqui no balancete para facilitar também as nossas análises. Let's go there. Existe, além dessa função direita, esquerda, uma função que me ajuda a contar o número de caracteres que existe em um texto, em uma célula, por exemplo. Eu vou abrir aqui mais um pouquinho de espaço, vou dar um clique na 13, clico com o botão direito do mouse e venho em inserir uma vez, dou um clique na 13, inserir outra vez. Se eu sei que eu vou continuar a inserir, posso clicar F4, porque F4 repete a última ação que eu fiz. Vamos imaginar que eu escreva o seguinte, vou escrever 1998. Ou então vamos falar mesmo de um nome, né? Vamos escrever aqui a Elizabeth. Bem, assim olhando de cara, eu não consigo saber quantos caracteres ou quantas letras tem o nome da Elizabeth. Mas eu posso usar uma função no Excel que me ajuda a contar quantos caracteres, quantas letras ou quantos números estão em uma célula. Isso mesmo. Essa função, no inglês, chama-se len. Muito usada também. E no português, chama-se num caráter. Para ser mais específico, vou abrir aqui uma
um espaço, vou dar um clique no 12, clico com o botão direito e faço inserir. Como eu já sei que eu vou querer inserir novamente, faço F4 uma vez, F4 outra vez, para me ajudar a inserir. Então, eu vou escrever aqui a função len em português, ou vamos respeitar o padrão, que é num ponto caráter, barra, e no inglês é len. Muito bem. Elizabeth. Quantos caracteres tem o nome Elizabeth? Então, vou usar como o meu Excel está em português, vai ser mais num... Olha, está aqui, num caráter. No meu Excel já apareceu. Vou clicar no Tab e ele também pede apenas um argumento. Bem prático. Vou dar um clique aqui em Elizabeth e vou dar um Enter e já está. A palavra Elizabeth tem 9 caracteres. Vamos lá contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Exatamente, muito simples. Vamos agora imaginar, vou só afastar um pouquinho aqui o símbolo da VExcel Training. Vamos agora imaginar que eu quero esse nome que está aqui, Ventura 67. Vou fazer um Ctrl C, venho aqui, faço Ctrl V. Quantos caracteres tem Ventura espaço 67? Posso usar também a função num caráter? Sim, claro, posso. Vai ser mais num caráter, tab, quem tem um computador inglês é len, texto. Qual é o texto? O texto está aqui, Ventura. Vou dar um Enter e já está. 10? Será que o nome Ventura tem 10 caracteres? Vamos lá contar. Ventura tem 7. E 7 mais o 6 e o 7 deu 9. Por que o Excel está a contar como 10? Eu acho que tu já entendeste que o Excel também está a contar o espaço que está aqui. Ou seja, um caráter não conta apenas as letras ou os números, conta também os espaços que tem entre uma célula ou entre uma informação digitada na célula. Vamos imaginar, se eu der um espaço aqui em frente ao 67, aqui vai mudar de 10 para 11. Notem, um espaço e um Enter. Mudou. Por quê? Porque na realidade tem um espaço aqui. Muito simples. Vou apagar o espaço e vou fazer um Enter. Então, temos aqui mais uma função de texto, que é a função no caráter. Ventura, onde é que eu posso aplicar todas essas funções que eu aprendi aqui? Vamos já chegar lá. Eu trouxe aqui um exemplo para facilitar a aplicação. Vou dar duplo clique aqui, só para abrir o espaço. E já está. Muito bem. Dando continuidade, deste background que temos aqui das funções, há mais ainda algumas funções, vamos falar duas últimas funções de teste. Eu tenho aqui a primeira função, que é a função localizar ou find. Essa função tem como objetivo saber a posição de um número, de uma palavra, de uma letra dentro de uma célula. Como é que eu posso usar, Ventura, a função find ou localizar em português? Vamos lá. Eu vou pôr mais, localizar, tab, texto a localizar. Eu quero saber a posição do N. Escrevo N. Mas notem, como estou a escrever dentro de uma função e eu não quero que ele chame uma função, mas uma letra, eu vou apagar, vou pôr Shift 2, N. Shift 2 novamente. Ponto e vírgula. No texto, em que texto está o que eu quero trazer. No caso, está nesse texto, ou seja, nessa célula. Eu vou dar um clique. Não façam isso, nunca selecionem assim, né? Seleciona sempre esse texto. Eu prefiro selecionar sempre essa célula específica. Muito bem. Depois vem o último argumento. Na realidade, quando vem parênteses retos, vocês sabem que é opcional, então não preciso avançar e concluir a função. Vou fechar isso, vou fazer um Enter. Está na terceira posição, a letra N. Vamos lá ver. O V está na primeira, o E está na segunda e o N está na terceira. Supondo que eu quero saber a posição da letra 7. Como é que eu posso fazer isso? Vou usar aqui mais localizar, tab, texto. Em que texto está o 7? O 7, né? Eu quero escrever 7. Shift 2, 7, Shift 2 para fechar, ponto e vírgula. Em que texto? Está aqui. Um clique. Fecho parênteses e já está. O 7 está na posição 10. Vamos contar. Ventura tem 7, né? Ventura tem 7 letras. Espaço 8, 6, 9 e o número 7 está na posição 10. Isso é também muito importante e muito bom em aplicação. Muito bem. Vamos imaginar agora que eu quero saber a posição do nome Augusto. Em que posição está o nome Augusto? Vou pôr mais
localizar, tab, texto a localizar, aspas, Augusto, fecha, ponto e vírgula. Em que texto? Nessa célula, fecha, enter. O nome Augusto está na posição 9, né? Vamos lá contar. V-E-N-T-U. Ventura tem 7, espaço 8 e o A 9, né? Ele, na realidade, não traz a posição de todo o nome Augusto, né? Ele traz a partir de onde começa o nome Augusto para frente, né? O nome Augusto começa daqui. Como vocês já notaram, né? A função localizar, ela conta daqui para frente, né? Vai contando daqui para frente, tal como é a nossa leitura. Muito, mas muito simples. Agora, Ventura, se eu tentar localizar o U, que U vai dar? Vai dar esse U do AU ou do GU ou vai dar esse U do T? Vamos lá ver? Mas localizar, tab, U, fecha, ponto e vírgula nesse texto. Deu 5. Qual 5? Por que 5? Está aqui. V, E, N, já são 3, T são 4 e U é 5, né? Então, como ele começa a contar daqui para frente, ele vai trazer o primeiro U que ele encontrar, a menos que sejamos específicos e coloquemos aqui mesmo GU, né? GU. Assim vai dar 11, né? Porque eu sei que se o Augusto, o A, começa do 9, vai ser 10 e 11, né? 11, na realidade, ele está a falar o G, né? Do Go, né? Do Go, mais ou menos assim. Muito bem. Então, já compreendemos como é que essa função funciona. Vamos à nossa última função, que é a função mid, certo? Em inglês, essa função é chamada de mid, mas em português é segText. Também em outras versões de Excel vocês podem encontrar a expressão texto, ou então extrair texto. Em inglês vou escrever aqui mid. O que essa função segText ou extrair texto faz? Ela extrai textos de dentro, ou seja, informações que estão dentro de um texto. Por exemplo, se eu quisesse extrair 67 daqui, por exemplo, vou copiar isso, Ctrl C, venho aqui e faço Ctrl V. Vamos aqui antes de irmos para esta aqui. Né? Imaginem que eu quero tirar o número 67 deste texto. Né? Eu vou fazer o seguinte, vai ser mais seg.texto, está aqui no meu apareceu, provavelmente o teu vai ser extrair texto ou este texto, ou mid, se estiveres a usar em inglês. Vou clicar em tab. Qual é o texto? O texto que eu, onde vou extrair essa informação, está aqui. Vou dar um clique. Ponto e vírgula. O número inicial, ou seja, em que posição começa o que tu queres extrair, né? Em que posição começa o que tu queres extrair. Vamos lá contar, né? Se Ventura tem 7, o espaço é 8, então quer dizer 67 começa no 9. Então vou escrever 9. Muito simples. Ponto e vírgula num caráter. Quantos caracteres tem o que tu queres extrair? Vocês conseguem notar que 67 tem 2 caracteres. Então vou escrever o número 2. Fecho e enter. E já está. Está aqui. Consegui extrair 67. Então, 67 me ajuda a extrair do meio, né? Diferente do left, que é a esquerda, que tira da esquerda para a direita, e do right, que tira da direita para a esquerda, a expressão, ou seja, a função mid ou segtexto, me ajuda a extrair do meio, né? E isso é muito importante. Vamos tentar tirar aqui essa expressão clientes correntes. Imagine que eu só quero tirar o número ou o nome da conta. Nome da conta. Se eu quero tirar o nome da conta, ao invés de usar a função right ou left, no caso esquerda ou direita ou esquerda, eu vou usar a função mid, porque o mid vai me ajudar a olhar no meio para frente. É exatamente isso. Então, vou lá tentar usar, mas vou lá escrever seg.texto, tab. Qual é o texto? O texto é esse que está aqui. Vou dar um clique. Ponto e vírgula. Em que posição começa o que eu quero extrair? Né? O que eu quero extrair começa em que posição? Deixa lá que ver. O 3 está na posição 1, um está na posição 2, outro 1 está na posição 3, o S-hífen está na posição 4 e
o C está na posição 5. Então, a partir da posição 5 para frente é o que eu quero. Então, escrevo 5, certo? Ponto e vírgula. Qual é o num caráter? Quantos caracteres tem o que eu quero? Bem, aqui, nesse caso específico, eu não preciso contar, porque se eu pôr 50, já tá bom, porque vai tirar tudo que está à frente, ou seja, se pôr 50 aqui tem menos de 50, né? Mas tu podes pôr 50, podes pôr 10, porque sabes que tem mais do que 10, por exemplo. Mas eu vou pôr 50 só para não errar, né? Um enter e já está. Quer dizer, extraiu só o nome da conta, né? Extraiu só o nome da conta. Muito, mas muito simples mesmo.